Olá, queridos! Então vamos para o nosso terceiro vídeo de hoje, quinta-feira, 20/8 de 2020, e agora será Geografia. Em Geografia, nós vamos fechar, finalizar aí o conteúdo de Geografia e nós vamos dar sequência lá na página 112, tá? No último vídeo, eu deixei para vocês falando sobre o retrato da população brasileira, falamos do censo, falamos de quando o primeiro censo foi realizado e deixei um exercício que está lá na página 110, 111 para vocês. Hoje, nós vamos dar sequência aí na página 112 para finalizar aí nosso conteúdo de geografia, tá? Nós vamos falar um pouquinho da população no território brasileiro. Então, de acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número total de habitantes do Brasil ultrapassa os 210 milhões de brasileiros, distribuídos em uma área de 8.510.820 km². Porém, as pessoas não ocupam o território de forma homogênea. O que vem a ser isso? De forma igual ou semelhante. Para sabermos a distribuição de pessoas em cada área, utilizamos a densidade demográfica. Ela pode ser calculada dividindo o total da população pela área total de um determinado local. Veja a fórmula a seguir. Então, aqui, ó, nós temos um quadradinho, onde tem um grupinho de pessoas. Esse quadradinho, ele tem aí, ó, 1 quilômetro. Aí tem lá, a densidade demográfica, que é igual ao número de habitantes dividido pela área total. A densidade demográfica apresenta a relação do tamanho da unidade federativa e o seu número de habitantes. No caso do Brasil, a população está espalhada de forma desigual ao longo de todo o território. Observe o mapa a seguir. Então, nós temos um mapa aqui que vai exemplificar muito bem o que eu acabei de ler para vocês. Que no nosso território, o território brasileiro, que é um território muito extenso, a população ela não está distribuída de forma igual, de forma homogênea, tá? Como que se faz, que se chega ao número da densidade demográfica? Deu a fórmula aqui pra gente. A densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido pela área total, né? O número da área total. E aqui no mapa mostra pra gente o seguinte, a legenda, o marrom mais escuro, significa que tem mais de 90 habitantes por quilômetros quadrados. O marrom claro significa que tem até 90 habitantes por quilômetros quadrados. A área amarela significa que tem até 38 habitantes por quilômetros quadrados. E esse verde clarinho fala pra gente que tem até 7 habitantes por quilômetros quadrados. Então, se a gente olhar bem, os pontos que estão mais escuros são territórios menores, estão vendo? Olha. Aí o marrom pega aqui, o sul do país aqui e um pouco aqui, olha. E olha que a parte, do Amazonas aqui. Olha como que é um território muito grande e que tem poucas pessoas ocupando aqui esse espaço. Então, na hora que ele fala que o nosso território brasileiro, ele não é muito ocupado, que a população não está distribuída igualmente em todo o território, aqui isso deixa bem claro pra gente, tá? O que nós vamos grifar aí? Nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo da página 112. E vamos grifar o terceiro parágrafo, que fala da densidade demográfica até território, tá? Até território. Saindo da página 112, nós vamos lá para a página 117. Onde fala, o brasileiro está vivendo mais. Que bom, né?
Vamos ver o que o livro traz de informação sobre esse título aí pra gente. A população mundial aumenta a cada dia e a população brasileira também contribui para esse crescimento. Veja no gráfico as projeções do IBGE para o crescimento populacional do Brasil nas próximas décadas. Então, olha lá. Nós estamos aqui, né? Aqui a gente já avançou de 2018. A gente está caminhando para 2021, né? Depois tem 2024, 2027 e 2030. Essas são as projeções que o IBGE já fez sobre o aumento da população brasileira. O IBGE espera que em 2021 nós estejamos em uma curva acentuada, que a gente esteja aumentando a nossa população, né? E que em 2030 nós vamos estar aí, ó, chegando a mais de 180 milhões de habitantes, né? Vai ser o total. Olha só, em homens, nós tínhamos mais de 60 milhões de homens. E mulheres, nós já estamos numa curva acentuada, ou seja, tem mais mulheres do que homens. Podem observar que o risquinho amarelo, ele está maior e a curva dele está aumentando. Vocês vão olhar aí no mapa de vocês. E que o dos homens tá ali, agarradinho das mulheres, mas das mulheres tá um pouquinho mais grosso. Isso significa que há mais mulheres do que homens, tá? Dentre os fatores que contribuem para esse crescimento, destaca-se o aumento na expectativa de vida dos brasileiros nas últimas décadas. De acordo com os relatórios da Organização das Nações Unidas, entre 1980 e 2017, a expectativa de vida no Brasil passou de 61,8 anos para 75,7 anos. Por causa dos avanços das tecnologias e das melhorias na área da saúde, a taxa de mortalidade infantil foi reduzida e o tempo de vida das pessoas mais velhas aumentou. Veja nos gráficos a projeção para os próximos anos. Então, aqui mostra pra gente, né? A expectativa de vida ao nascer até 2030 e a taxa de mortalidade infantil também até 2030, tá? E esse dado aqui, ele é importante, olha para vocês verem. Antigamente, as crianças, tinham muitas crianças que morriam ao nascer. Então, a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Em contrapartida, as pessoas na fase adulta, ou até mesmo os idosos, também não viviam tanto. Morriam muito cedo. Viviam até aí no máximo 61 anos. Hoje não. Hoje a expectativa de vida das pessoas idosas aumentou. Hoje em dia o brasileiro vive, em média, 75 anos. Quase 80 anos, vamos dizer assim. Por quê? É 75 anos mais 7 aí, né? 75,7 anos. Então, passa aí até um pouquinho. Passa não, vai chegar nos 80. Ah, professora, mas a minha bisavó tem 82. Ah, o meu tio já tem 78. Ah, gente, eu tô falando que a média, tá? Tem pessoas que vivem mais, claro, e isso é bom. Isso mostra pra gente que o quê? Que as pessoas estão se alimentando melhor, estão cuidando melhor da saúde, né? As expectativas aí com o aumento da saúde, os investimentos da saúde, faz com que o brasileiro automaticamente viva mais, tá? E as crianças, por exemplo, as gestantes se cuidam mais, né? Faz o pré-natal direitinho, tem aquele acompanhamento mês a mês. Depois que o bebê nasce, o bebê é vacinado, a gente já falou da importância das vacinas. Isso tudo é um conjunto de coisas que vão resultar numa saúde melhor da criança. Então, a criança precisa ir ao pediatra? Precisa. Ela precisa tomar as vacinas até 1 ano de vida? Precisa. Isso tudo contribui para que ela cresça forte, saudável e tenha uma vida longa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai grifar o primeiro parágrafo todo,
da página 117, tá? Que a gente tá aqui. E vamos grifar também o segundo parágrafo, que tá falando da expectativa de vida dos brasileiros que aumentou. Tá certo? Então, aqui é mais a nível de uma informação que a gente está tendo na página 117, que está falando para a gente que a expectativa do brasileiro de viver mais aumentou. Antes, o brasileiro vivia aí no máximo até 61 anos. Hoje, não. Tá? Esse motoqueiro, ele testa a minha paciência. Não é possível. Enfim. Nós vamos fazer a página 118, tá? Que tem a questão 15 e 16 lá para mim, que é sobre esse assunto aqui, que o brasileiro está vivendo mais. Sobre a densidade demográfica, que a gente viu na página 112, ela foi só para a gente dar uma pincelada aí de como que acontece, de como que é feita o cálculo da densidade demográfica, tá? Eu não quero a página 113, mas lá no início da página 113 fala o seguinte, ainda desse mapa aqui que a gente falou que é destaque a gente olhar aqui e ver como que a população não está distribuída igualmente aqui no território brasileiro. Então, tem um parágrafo aqui ainda que fala o seguinte, no mapa é possível visualizar a distribuição da população brasileira em todo o território nacional e a densidade demográfica por unidade federativa. No caso brasileiro, as áreas litorâneas e as unidades federativas de maior tamanho apresentam uma maior densidade demográfica. Então, a gente pode até grifar esse último parágrafo também, que está no alto da página 113. E eu não quero que faça o aprender é divertido, tá? Por que eu assinalei? Eu nem tinha assinalado página 113, não. Mas é porque ela termina aqui, ó. Ela fala que como a gente pode visualizar aqui, que como a população brasileira não está distribuída igualmente em todo o território. Então, ela finaliza na página 113, é um parágrafo só. Eu não quero que faça 113, tá bom, meus queridos? Vocês vão da 112 pular para 117, que é a informação sobre a expectativa dos brasileiros, e fazer para mim a 118, tá bom? Um beijo e até a próxima.